Show de bola, meus queridos. Vamos nessa, dando sequência com vocês aqui na nossa aula de determinantes. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o menor complementar. Está anotado para vocês aí? Primeiro, considere uma matriz de ordem maior ou igual a 2. Ok, matriz de ordem maior ou igual a 2. O menor complementar de um elemento qualquer dessa matriz é o determinante da matriz resultante ao se eliminar a linha e a coluna em que esse elemento se encontra. Como é que é? O menor complementar é o determinante. Então, o menor complementar vai ser um número, porque se é o determinante, já falei para vocês que determinante é um número, né? Então, o menor complementar vai ser um número. E aí, como que eu vou obter mesmo esse número? Então, eu vou calcular o determinante da matriz resultante ao se eliminar a linha e a coluna em que esse elemento se encontra. Então, se eu estiver falando, por exemplo, do menor complementar do elemento A12, como que eu vou fazer para descobrir o menor complementar do elemento A12? Eu vou primeiro eliminar a primeira linha e a segunda coluna. Eu vou sumir uns elementos da primeira linha e da segunda coluna. E depois, o que sobrar, eu vou calcular o determinante. Pronto. Essa é a magia para você encontrar o que nós chamamos de menor complementar. Então, claro, tem que ser uma matriz de ordem maior ou igual a 2, mas tem que ser uma matriz quadrada, né? O fato de a gente usar aqui o termo ordem já deixa isso subentendido, mas só reforçando que só faz sentido eu querer calcular menor complementar para uma matriz quadrada, para um elemento que seja de matriz quadrada, tá bom? Bom, em outras palavras, o menor complementar de um elemento A índice J de uma matriz é o determinante D índice IJ da matriz obtida, eliminando-se a iésima linha e a coluna de número J, a coluna J da matriz A. O menor complementar a gente pode deixar indicado por um D maiúsculo, tá bom? Isso é uma notação. Então aqui, se você pega um exercício, por exemplo, em que ele pede para você calcular, calcule o D34. Calcule D34, um D maiúsculo, né? Calcule D maiúsculo 34. Ele está pedindo para você calcular o determinante daquela matriz, excluindo-se a terceira linha e a quarta coluna. Vai ser o chamado menor complementar daquele elemento A índice 34. E aí esse menor complementar a gente utiliza aqui, de maneira geral, a letra D maiúscula, porque no fim das contas é um determinante. Tá bom? Então, falar de menor complementar é isso. Eu quero calcular o menor complementar do elemento A23. O que você vai fazer? Você vai riscar a segunda linha, vai riscar a terceira coluna e o que sobrar você transforma num determinante e calcula esse determinante. Teoria é isso, né? Agora, vamos ver prática, vamos ver alguns exercícios de fixação aqui. Então, eu trouxe para vocês uma matriz A, cujos elementos são 2, menos 4, 9 e 3. E aí eu estou pedindo para você determinar o D maiúsculo 1, 2. Então, eu estou pedindo para você determinar o menor complementar. O menor complementar do elemento A1, 2. Para você calcular este menor complementar, que está indicado pela letra D, você vem nessa matriz, risca a linha em que o elemento está e a coluna em que o elemento está. O que sobrar, você calcula o determinante. Só que como essa matriz aqui é uma matriz de ordem 2, vejam, quando eu riscar os elementos, e eu vou passar o marca-texto preto de propósito, quando eu riscar os elementos da primeira linha e segunda coluna, eu risquei a primeira linha e a segunda coluna. O que sobrou para mim? Sobrou para mim só o 9. E aí, como que a gente calcula? Então, o menor complementar do elemento A1, 2 é o determinante de 9, simplesmente. E aí, o determinante de 9, a gente já viu que determinante de matriz de ordem 1, o valor do determinante é o próprio elemento. Então, pronto. Quando eu chego aqui nessa matriz, elimino a primeira linha e a segunda coluna, sobra para mim só o 9. Pronto, esse é o chamado menor complementar, tá bom? Qual que é o menor complementar do elemento A22?
o menor complementar do elemento A22, a gente deixa indicado aqui como D22. O que eu vou fazer, então? Eu vou eliminar a segunda linha e a segunda coluna. Vou de novo, passar a marcar texto preto de propósito. Ó, elimina a segunda linha, elimina a segunda coluna. Quando eu eliminei a segunda linha e a segunda coluna, o que sobrou para mim? Sobrou para mim o determinante simplesmente de 2. Determinante de 2 vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 2. Beleza? Então tá aqui. Mais para frente, né, na sequência, a gente vai acabar usando essa história do menor complementar. A gente está só preparando o terreno. Beleza? Então, o exercício de fixação aqui para a gente ver como que a gente calcula menores complementares de elementos de uma matriz de ordem 2. Agora vamos para outra. Determine o menor complementar do elemento A12 da matriz. Determinar o menor complementar do elemento A12. Então, esse menor complementar do elemento A12, a gente deixa indicado ele assim, ó. Precisa acostumar com as notações, tá bom? O menor complementar do elemento A12, a gente indica assim, olha, ele acaba sendo o nosso chamado D12, tá bom? Ele é o nosso D maiúsculo 12, porque ele vai ser um determinante. Só que vai ser o determinante que eu vou obter quando eu eliminar a primeira linha, e quando eu eliminar a segunda coluna. Pronto. Estou passando o marca-texto preto de propósito. É porque é para assumir ali daquela matriz a primeira linha e a segunda coluna. O que sobrou para mim? Sobrou para mim uma matriz de ordem 2. E aí, então, qual que vai ser o complementar desse elemento? Ora, vai ser um determinante. Então, ó, esse menor complementar é um determinante que eu indico dentro de barras. E aí mantém essa ordem, ó, 3, 4, menos 5 e 1. Mantém a ordem, tá bom? E agora você calcula esse determinante. Bem, como é determinante é uma matriz de ordem 2, 3 vezes 1 vai dar 3. Multiplique ali os elementos da diagonal secundária. Menos 4 vezes 5 vai dar menos 20, só que como é produto que veio dos elementos da diagonal secundária, a gente troca o sinal, então fica aqui mais 20, ok? E aí 3 mais 20 vai acabar dando 23, ok? Então 3 vezes 1, 3, menos 5 vezes 4 deu menos 20, troca o sinal, vai dar mais 20. 3, se eu for somar com 20, vai ter que dar 23. Esse aqui é o chamado menor complementar do elemento A12, ok? Passamos por esse, sem maiores problemas. Vamos dar uma olhada num outro. Por quê? Para que facilitar, né? Para que facilitar, se o cara não pode tentar complicar um pouquinho a sua vida? Então vamos devagar. Aqui eu te apresento uma matriz de ordem 4. 4 linhas e 4 colunas. E menor complementar, a gente vai calcular para a matriz. A gente pode calcular para a matriz de qualquer ordem, tá bom? Então, se eu te pedir aqui para determinar o D42, lembrem-se, esse D42, ele é o pedido para você obter isso aqui, olha, o menor complementar do elemento A42. Menor complementar é um determinante. Ah, é para calcular o determinante do elemento 42, como que eu faço? Eu elimino a linha em que ele está, a coluna em que ele está e calculo esse determinante. Então, ó, elimino a linha, elimino a quarta linha. Eu eliminei a quarta linha. E elimino a coluna em que ele está. Então, eu vou eliminar aqui, ó, a segunda coluna. Pronto. Eliminei quarta linha e segunda coluna. O que sobrou para mim? Sobrou para mim
uma matriz de ordem 3, certo? Tem aqui o 3, o 0, 1, o menos 2, 1 e o menos 1, o 1, 1 e o 0. Então, se é uma matriz de ordem 4 e eu elimino uma linha e uma coluna, aquela matriz se transforma numa matriz de ordem 3, e aí eu vou calcular o determinante. Então, está aqui, ó, o determinante, nesse caso aqui, o menor complementar do elemento A42 será numericamente igual a... Bom, então o determinante vai ter, primeira linha da esquerda para a direita, 3, 0, 1. Segunda linha, mantém a ordem ali, ó. Da esquerda para a direita vai ficar menos 2, 1 e menos 1. Terceira linha da esquerda para a direita, ficaremos com 1, 1 e 0. Ok? 3, 0, 1, menos 2, 1 e menos 1, 1, 1 e 0. Agora, eu vou repetir as duas primeiras colunas. Então, eu tenho o 3, o menos 2 e 1. Eu tenho o 0, o 1 e 1. Tá bom? Então, 3 menos 2 e 1, 0, 1 e 1. E agora, vou calcular o determinante. O que eu faço? Multiplico 3 vezes 1 vezes 0. Bem, 3 vezes 1 vezes 0 vai dar 0. Então, nem precisa colocar. Mas, se colocou, está de boa. Depois, 0 vezes menos 1 vezes 1. Também dá 0. Mais 0 menos 0, se não quiser colocar também, não vai fazer diferença. Depois, 1 vezes menos 2 vezes 1. 1 vezes menos 2 vai dar menos 2. Menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. Então, ficou aqui, ó, 0 mais 0, menos 2. Depois, a gente vai ter 1, 1 e 1. 1 vezes 1 vai dar 1, 1 vezes 1 dá 1. Como tem que trocar o sinal, eu fico, então, com menos 1. 3 vezes menos 1 vezes 1. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3 vezes 1, menos 3. Só que aí, como eu tenho que trocar o sinal, isso aqui vai virar mais 3. Tá bom? 3 vezes 1 vai dar 3. 3 vezes 1, 3. Trocando o sinal, menos 3 vira mais 3. E, por fim, 0 vezes menos 2 vezes 0, que vai dar 0. Aí pode colocar mais 0, menos 0. Se ele também não quiser colocar o 0, não faz diferença. Pronto. Esse aqui, então, é o valor do determinante, que, nesse caso, indica para a gente o menor complementar do elemento A42. Encontrei o elemento A42, risquei a linha em que ele estava, risquei a coluna em que ele estava. Sobrou para mim uma matriz de ordem 3. Calculei o determinante dessa matriz de ordem 3. O resultado obtido a partir daí é o que a gente chama de menor complementar. Nesse caso aqui, teremos menos 2 com menos 1, que dá menos 3 com mais 3, que vai dar 0. Então, esse nosso menor complementar é nulo. D42 é 0. Fechado? Sobrevivemos a mais esse exemplo aqui? Então, olha só. Olha essa questãozinha. Essa questão que está aqui é da, como eu brinco, né? Falecida ESAF. A ESAF não monta mais provas de concurso, mas eu sempre vou fazer referência, tá bom? A ESAF, ESAF sempre foi referência, tá? Nessas questões que tratam de matrizes, determinantes. Os examinadores da ESAF sempre trouxeram enunciados muito interessantes. Então, vira e mexe, eu vou trazer para vocês aqui as questões da falecida ESAF, mas é porque são questões que servem muito para a gente revisar e também já cansei de falar com vocês sobre isso ao longo de várias aulas. A gente sabe, gente, que outras bancas aí acabam se inspirando aí, né? É muito comum a gente pegar enunciado de uma banca que parece com de outra. Então a gente já cansou de ver modelos de questões da ESAF serem replicados aí em provas de outras bancas, com o examinador às vezes ali trocando algumas palavras, trocando os números, tá? Então, essa questão que está aqui, ela é da ESAF, mas é uma questão que, para o perfil atual, ela é muito cara, por exemplo, uma prova da FGV,
É um modelo de questão que pode pintar numa prova de Instituto Consulplan e de outras bancas por aí, tá? Então, dê uma lida no enunciado comigo e vamos desembolar. Ele fala o seguinte, olha, o menor complementar de um elemento genérico x, índice e j de uma matriz X é o determinante que se obtém suprimindo a linha e a coluna em que esse elemento se localiza. Então, até ali, o examinador foi benevolente porque ele apresentou o conceito de menor complementar, que foi o que a gente acabou de estudar ali na parte teórica. Uma matriz Y, cujos elementos são os Y do tipo índice IJ de terceira ordem, é a matriz resultante da soma das matrizes A e B. Sabe-se que A índice IJ é igual a I mais J ao quadrado e que B índice IJ é igual a I ao quadrado. Então, o menor complementar do elemento Y23 é igual a, e aí vem as alternativas. E aí é o que eu estou te falando. Tá vendo? A prova, a questão é lá de 2005. E lá em 2005, eles já causavam terror. Vamos desembolar? Então vamos devagar. O negócio é o seguinte. Ele fala que a matriz Y é uma matriz resultante da soma da matriz A com a matriz B. A matriz Y é uma matriz de terceira ordem. Então, para a matriz Y ela ser a soma das matrizes A e B, é porque as matrizes A e B também têm que ser de terceira ordem. Por quê? Porque soma de matriz eu só consigo fazer com matrizes do mesmo tipo, certo? Então, eu preciso que necessariamente a matriz A seja do tipo 3×3, porque se a matriz resultante é uma matriz de terceira ordem, então a matriz A ela tem que ser de terceira ordem e a matriz B também tem que ser de terceira ordem. Então, eu vou fazer um rascunho aqui rapidinho com vocês. Ó, a minha matriz A ela é assim, A1, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Ok? Como que eu componho os elementos da matriz A? Obedecendo essa regra. Ó, os elementos da matriz A são sempre calculados assim. Eu faço a linha mais a coluna e elevo ao quadrado. Essa é a regra para eu apresentar todos os elementos da minha matriz A. Pego a linha que o número tá, que o elemento tá, mais a coluna que o elemento tá. Somo linha com coluna e o resultado eu elevo ao quadrado. Então, nesse ponto aqui, você quer descobrir quais são os elementos da matriz A? Você tem todo o direito de fazer isso. E da matriz B? Bom, a matriz B também é uma matriz de terceira ordem. Então, B1, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33. E aí, como que eu faço para obter os elementos da minha matriz B? Os elementos da minha matriz B está aqui, olha. Como que eu faço para obter os elementos da matriz B? De acordo com a lei de formação da matriz B, é só pegar o I, ou seja, o número da linha, e elevar ao quadrado. Então, para cada elemento que tivesse aqui, o que eu faria? Pegaria a linha que ele está e elevaria ao quadrado. Beleza, tiraria aqui a matriz B. Aí, gente, eu vou ter a matriz soma. A matriz soma virá da soma desse com esse, aí eu vou ter um número aqui. Vou somar esse com esse, vou ter um número aqui. Esse com esse, vou ter um número aqui. E assim vai. Então, lá na minha matriz soma, eu vou ter 9 números. E aí, o que ele quer? Ele quer que você calcule, matriz soma é uma matriz Y, ele quer que você calcule o menor complementar do elemento Y23. O menor complementar do elemento Y23, então, significa o seguinte, aqui nessa matriz, que é a matriz soma, que é a matriz Y, ele quer que você elimine a segunda linha, e a terceira coluna. Ele quer que você elimine a segunda linha e a terceira coluna. Vai sobrar uma matriz de ordem 2 e você vai ter que calcular o determinante dessa matriz de ordem 2. Agora, por que eu estou fazendo esse rascunho aqui com vocês? Para deixar claro o seguinte, eu não vou precisar descobrir 18 elementos, sendo 9 da matriz A e 9 da matriz B. Eu não preciso mostrar os elementos de todas as matrizes, certo? Na verdade, eu não preciso mostrar todos os elementos das matrizes. Eu posso ir direto ao que eu vou precisar.
Como lá na matriz soma, ele quer o menor complementar do elemento que está na segunda linha e terceira coluna, eu vou precisar que sobre, para eu calcular o determinante, o elemento que vem da primeira linha e primeira coluna, o elemento que está na primeira linha e segunda coluna, o elemento que está na terceira linha e primeira coluna, o elemento que está na terceira linha e segunda coluna. Certo? Para que eu consiga calcular esse determinante. Então, assim, você pode encontrar todos os elementos dessa matriz, todos os elementos dessa, para chegar ao que seria a matriz Y e depois cancelar a segunda linha e terceira coluna? Pode, você pode descobrir todos, mas não há necessidade. Então eu vou precisar encontrar, agora indo direto ao que a gente precisa, eu preciso encontrar quais elementos? O A11, o A12, o B11, o B12, o A31, o A32, o B31 e o B32. Desses, não tem jeito, a gente vai precisar, tá bom? Então vamos colocar aqui, ó. Calculando A11. Então, ó, A11. Elemento que está na matriz A, como que eu faço para descobrir o valor dele? Eu somo o I mais o J e elevo ao quadrado. Então, eu vou pegar 1 mais 1 e vou elevar ao quadrado. Meu elemento A11 é 2 ao quadrado. Meu elemento A11 acaba sendo igual a 4, tá bom? Meu elemento A12. Meu elemento A12, se é elemento da matriz A, é linha mais coluna elevado ao quadrado. Então, é 1 mais 2 elevado ao quadrado. A12, 1 mais 2 é 3. 3 ao quadrado vai ter que dar 9. Depois, vou precisar também, como eu vou precisar chegar nesse elemento aqui, ó, que está na... Só para deixar claro, eu vou precisar do Y11, do Y12, do Y31 e do Y32, tá bom? Então, eu vou precisar também do elemento A31. Meu elemento A31. Se é elemento da matriz A, eu somo linha com coluna e elevo ao quadrado. Linha com coluna elevado ao quadrado, linha mais coluna elevado ao quadrado, fica 3 mais 1 elevado ao quadrado. O meu A31 é, portanto, 3 mais 1, 4. 4 ao quadrado, 16. Tá bom? A31 é 16. E o meu A32? A32, elemento da matriz A, soma linha com coluna e eleva ao quadrado. 3 mais 2 elevado ao quadrado. 3 mais 2 dá 5. 5 elevado ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25. Tá bom? Aí eu vou precisar também dos elementos B11. Só que da matriz B é direto, é só pegar o I e elevar ao quadrado, ou seja, é só pegar a linha que ele está e elevar ao quadrado. Como o B11 está na primeira linha, é 1 ao quadrado. 1 ao quadrado vai dar 1. B12. Só pegar a linha que ele está e elevar ao quadrado. B12 está na primeira linha. 1 ao quadrado vai dar 1. B12 é igual a 1. B31. B31, pega a linha que ele está e eleva ao quadrado. 3 ao quadrado. B31 tem que ser igual a 9. E o B32? Linha ao quadrado, 3 ao quadrado. B32 tem que ser igual a 9. Tá bom? Com isso, como a matriz Y, ela é uma matriz que vem da soma, a matriz Y é resultante da soma das matrizes A e B. Eu vou conseguir chegar, então, ao elemento Y11, elemento Y12, então, deixar aqui, ó, Y11, Y12,
Vou ter também o elemento y31 e vou ter o elemento y32. y11 virá da soma do A11, que foi 4, com o B11, que foi 1. 4 mais 1 vai ter que dar 5, ok? y11, 4 mais 1, que é 5. Beleza. y31. O y31 virá da soma do A31 com o B31. 16. Eu vou somar com 9. Então, o meu y31, então lá na matriz soma, na terceira linha, primeira coluna, eu teria o 25. y12. y12 é a soma do A12 com o B12. 9 mais 1, que vai ter que dar 10. y12 é 10. E, por fim, a gente tem o y32. Qual que seria o y32? É a soma do A32 com o B32, que dá 25 mais 9. Nosso y32 é, portanto, igual a 34, tá bom? Daí, o que a gente vai ter que fazer aqui agora? Bem, a gente tem que multiplicar, então, o y11, que aí agora a gente tem que calcular o determinante, né? Só para deixar claro, uma dessas duas alternativas aqui, ela tem o sinal negativo, né? Ou a letra C ou a letra E. Deixa eu só ver aqui, estaria como gabarito essa letra C. Então, a letra C, ela tem que estar aqui com o sinal negativo, tá bom? Porque tanto a letra C quanto a letra E, no slide aqui, saíram com sinal positivo. Um é negativo e a outra é positivo aqui, tá bom? Então, o que a gente viu é que o menor complementar, no fim das contas, seria o determinante dessa matriz aqui, certo? Que tem y11, y12, y31 e y32. Eu vou deixar esse rascunho aqui, eu não vou apagar não. Então, o menor complementar do elemento y23, que eu vou deixar indicado assim, olha, como D23. Ele acaba sendo, então, ó, o determinante dessa matriz. y11, que foi 5. Depois, y12, que foi 10. y31, que foi 25. E o y32, que foi 34. Bem, qual que vai ser o valor, então, desse menor complementar? Qual que vai ser o valor desse determinante? A gente vai multiplicar 5 por 34. 5, quando você for multiplicar por 34, vai ter que dar 170. E a gente tem que multiplicar também o 10 pelo 25. 10, quando você for multiplicar por 25, vai dar 250. Só que como é produto dos elementos da diagonal secundária, a gente troca o sinal. Então fica 170 menos 250. E aí 170, quando você tira 250, você acaba chegando aqui então a menos 80. E aí esse menos 80 vai deixar indicado para vocês aqui como letra C, tá bom? Faltou o sinalzinho aqui e faltou o sinalzinho aqui na hora de formatar. Fechado? Bom, então isso porque a gente deu aqui uma simplificada e a gente não encontrou, né? A gente encontrou a matriz A, só para deixar claro, a matriz A ela tinha 9 elementos. A gente melhorou a vida calculando só 4 desses 9. A matriz B também teria 9 elementos. A gente melhorou a vida calculando só 4 desses elementos. A matriz soma teria também 9 elementos. A gente melhorou a vida calculando só esses 4. Por quê? Porque eu já fui lá no resultado final. Como eu precisava, na matriz soma, da matriz soma, encontrar o menor complementar, no que a gente elimina segunda linha e terceira coluna, a gente tira fora 5 números que não iam nos interessar para nada, tá? Dos que, de fato, nós precisávamos, compusemos então essas somas. A11, B11, A12, B12, A31, B31, A32 e B32, para no fim calcular esse determinantezinho aí
de ordem 2. O determinante de ordem 2, no fim das contas, é o que fica ali mais na boa, né? Mas para chegar nesse determinantezinho aí, vocês viram. E aí? Conseguiu se safar desse enunciado, das questões que eu apresentei para vocês aqui nesse vídeo? E espero que sim. Se tiver dúvidas ou dificuldades, volte, me acompanhe novamente. E se tiver tudo tranquilo, pode fechar esse videozinho por aí, porque ele está entregue para vocês. Forte abraço, valeu!